Olá, eu sou Jonadab Carmo de Souza. E eu sou o Leonardo Santos. Hoje a gente está com ele, está com o pastor João Batista aí. O título mais importante, como o Léo falou, é servo. Sou servo de Deus, João Batista, as coisas que o Léo já falou. Muitas vezes as igrejas se colocam num lugar onde elas acabam sendo servidas pela comunidade. E a gente partiu para o sentido oposto. A igreja serve a comunidade e nesse relacionamento elas têm uma experiência com Cristo. Qual é o equilíbrio, né? Como é que você vê esse limite entre você viver o reino aqui e você esperar a volta de Cristo? Você também tem um outro extremo, que é a galera que trabalha e já nem sabe mais por que está trabalhando, né? Como é que você vê essa questão de servir o reino, mas servir aqui, trabalhar, se preocupar com as pessoas e tal, né? Mas também aguardar a volta de Cristo? Esse é o nosso canal Valores e Negócios. É importante, Léo, a gente entender qual é a visão escatológica da volta de Cristo, né? Então, nós, por exemplo, ali na igreja, a gente entende a volta de Cristo em duas etapas. A primeira é a chamada parúzia, que é a aparição, né? É a tradução. O Gustavo não vai se contorcer. Vai. Ele vai ter um trevo me ouvindo falar de escatologia, tá? Mas é a parúzia, que é a primeira vinda dele, e a segunda vinda, onde ele virá em glória e tal, e governará sobre as nações junto com a igreja. A parúzia, que é a aparição, já está acontecendo. A primeira parte dessa vinda já está acontecendo. Cristo já voltou. Em que sentido, pastor? Nas coisas que nós ouvemos. Cada vez que uma pessoa é curada de forma sobrenatural, Jesus apareceu. Quando uma família que estava destruída é restaurada pela ação do Espírito Santo, eu vejo Jesus ali. Quando você toca numa pessoa endemoniada e aquele demônio se rende, sai, e a vida da pessoa muda, eu estou vendo Jesus ali. Então há uma aparição sobrenatural de Cristo que já está acontecendo. E esses sinais vão se tornando mais intensos e mais frequentes. Quanto mais a igreja caminha, eu estou falando da igreja comprometida, essa igreja sobrenatural, essa igreja que vive o sobrenatural de Deus, esses sinais estão se tornando mais intensos e mais frequentes, né? Pelo amor de Deus, eu não estou falando de teologia da prosperidade, aquelas coisas na televisão, não estou falando disso. Eu estou falando do povo simples, das igrejas pequenas, das comunidades pequenas, com pastores muito simples, que estão ali ensinando, as senhoras que estão ali vivendo efetivamente, os jovens. A gente não tem um coral das senhoras, né? Não temos. Não temos. Ia ficar difícil, né? Só tem jovem na igreja. Mas Jesus já está aparecendo. Então, o que acontece efetivamente? Não existe essa separação. Para a pessoa esperar a volta de Jesus, ela tem que estar vivendo o reino. Se ela está vivendo o reino, ela já vive na perspectiva da volta de Jesus. Não existe a possibilidade. Isso é forte, hein? Se ela está vivendo o reino, ela vive debaixo da perspectiva da imediata volta de Jesus. Isso faz parte. Mas por causa de uma visão escatológica, às vezes distorcida, existem pessoas que estão esperando o arrebatamento, onde vai cair as roupas no chão e as pessoas vão subir. Sim. E tal. As pessoas que vivem debaixo dessa perspectiva, muitas vezes fazem coisas do tipo, largam a faculdade, largam o emprego, perdem o casamento, largam os filhos. Afinal de contas, Jesus está voltando, então não precisa estudar, não precisa trabalhar, não precisa... E, na realidade, nesse momento, elas deixam de viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, você está ali, você trabalha, você cuida dos filhos, você tem esposa, você se preocupa com as questões do dia a dia e está vivendo o reino de Deus, na perspectiva da volta de Jesus imediata. Então você é pai na perspectiva da volta de Jesus, você é marido na expectativa da volta de Jesus, você é profissional na expectativa da volta de Jesus, você é
uma pessoa que vive o reino de Deus na perspectiva da volta. Não existe dicotomia, não tem separação. Não. A pessoa espera vivendo. Vivendo. Legal. Eu até acredito assim, até porque você... eu acredito no arrebatamento individual também, né? Qualquer momento a gente pode passar dessa, né? Pode vir a falecer. Sim. Então, se você não tiver preparado, né? Não tiver sua vida em Cristo, então, infelizmente, né? Essa questão de salvação, ela é tema para um outro... Muita coisa. De repente muita a gente coisa. chama o Gustavo para falar também, assim, porque escatologia. Eu tenho muita pergunta sobre o Apocalipse, eu acho que a gente ia ficar discutindo aqui e de repente não ia chegar até numa conclusão, porque eu acho um livro muito difícil. Eu queria entender por que Deus deixou João escrever o livro, né? O livro daquela forma, com tantas figuras, né? Na não verdade, sei qual foi o objetivo de Deus, né? um código. Na verdade, então, assim, o Gustavo com certeza está se contorcendo agora, porque, inclusive, se você chegou até aqui, né? Não deixa aí de curtir o vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações. Coloca nos comentários aqui se você quer o pastor Gustavo falando sobre escatologia, mas na verdade eu ouvi o Gustavo dizer uma vez, né, quando a gente pensa em escatologia, a gente pensa no livro de Apocalipse, né? E não é só. Não. Na verdade, você começa em Daniel. Jesus fala nos evangelhos, o livro de Daniel. As duas cartas de Paulo a Tessalonicenses tem muitas questões, né? Mas eu comungo da sua opinião que o livro de Apocalipse é cheio de enigmas. Porque, cara, se o próprio Jesus falou que só o Pai sabia, que ele não sabia, e aí depois como é que você vem e escreve uma parada e as pessoas vão tentando adivinhar o que tem ali? Posso te ajudar, Jorge? Pode, deve. A ideia é essa. Uma coisa interessante, eu acho que Deus escreve algumas coisas para nos humilhar. Uhum. Existem muitas coisas que nós conseguimos entender com a nossa razão dentro do Evangelho, das cartas de Paulo, das cartas de Paulinos. Apocalipse é um livro para você ler a vida inteira. A cada momento você olha e tem uma revelação de Deus, inclusive do mesmo texto, em épocas diferentes da tua vida, em situações diferentes que estão acontecendo na sociedade, ou na tua relação íntima com Deus. Você lê o Apocalipse e diz: meu Deus do céu, estava escrito aqui há 10 anos, já li isso 20 vezes, mas só agora que está me fazendo sentido. Então, a Bíblia como um todo, ela sempre nos leva a esse lugar de reconstrução e de questionamento permanente. Mas, em especial, o livro de Apocalipse nos humilha. Nos humilha. É uma vida inteira lendo e uma vida inteira aprendendo. É como se Deus dissesse assim: olha, você depende de mim, até para entender as coisas mais simples que eu escrevi. Sim, então, mas a minha preocupação é, às vezes, você se colocar num lugar de querer ser o intérprete daquilo ali e dizer o que vai acontecer. O senhor acabou de falar que o senhor foi lendo coisas, sim, né, e há 10 anos atrás aquilo vai te dando... Se for um teólogo sério, independente da linha, inclusive o próprio Zé Edson, uma pessoa que a gente conversa sobre isso, o pastor Zé Edson, o pastor Gustavo também, independente, se for um teólogo sério, a primeira coisa que ele vai falar sobre escatologia é: não sei. Se ele for sério. Mas se ele quiser chutar, ele vem com todas as respostas de todas as perguntas, né? Tudo pronto. Porque assim, como tem 5.387 linhas diferentes, aí tu pensa assim, cara, eu vou estudar para eu saber como vai acontecer. Beleza, mas não existe um consenso. De que me adianta estudar perfeito, para chegar no dia que acontecer e pensar assim, não, a linha 1325 era... Foi que tinha razão. Tinha razão. Por isso que eu acho assim, o que o senhor falou, que a pergunta do Léo, que o senhor respondeu, é viver o reino. Viver o reino e esperar que a cada dia seja... E Apocalipse faz parte de viver o reino. Sim. Entendeu? Você descobre muita coisa ali, que muitos olham sempre com uma perspectiva futurista para o livro de Apocalipse. Mas o livro de Apocalipse se cumpre hoje. Sim. Já está se cumprindo nas nossas vidas e diante dos nossos olhos. Então não é uma coisa assim, sempre algo que vai acontecer. Não, já está rolando. Entendeu? E já está falando coisas sobre a nossa vida hoje.
Se você ler as cartas que foram escritas às igrejas, por exemplo, as 7 igrejas da Ásia, em cada uma delas ali você vai identificar uma igreja que você conhece, Sim, um grupo perfeito, que você perfeito. conhece. Não, até ali é muito tranquilo. Não, mas Ali eu acho que ainda é mais fácil de você até identificar realmente. Ali tem uma identificação muito interessante. Até o das capítulo igrejas. 4 eu acho que dá. aí aí- você vai lá no finalzinho, no capítulo 22, diz: o Espírito diz, vem, a noiva diz, vem, e aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da Resumiu tudo, vida. né? E isso é algo que tem poder para hoje, Sim. não é para daqui a 10 anos. Inclusive, essa é a mensagem que está na porta da igreja. É até uma placa, né? Até bem pouco tempo, até minha esposa dizia que essa mensagem estava velha e botou ela lá para dentro e colocou um outro texto. É interessante que a comunidade Cristã Verdade e Vida, eu acho que é a única igreja na galáxia que não tem uma placa com o nome Não da igreja, tem. né? Então, Só se tem você- um versículo bíblico. Se você tiver Além aí, de não ter a placa, eu acho que não tá, né? Não tem a fachada preta também ainda não, né? Placa, Não, fachada preta. Não, dentro tem. Dentro. O púlpito de não, mas acrílico lá da parede fora, não, preta. lá fora, lá Ah, fora. lá fora não. Já viu que as igrejas hoje tem Tudo hoje tem o padrão igreja? Nada contra a Não. parede Não, preta. não. A parede- Não. Mas é Não lei, viu o kit alguma igreja? coisa? Você não conhece? Kit igreja? Pô, vai daqui quando você for embora, você vai passar numas 3, acredito. Ah, Pô, o padrão hoje é o mesmo. É pô. parede preta, púlpito de acrílico e o pastor com a roupa descolada. O pastor com a roupa descolada até eu acho que a gente tem. É verdade. o Gustavo. Mas realmente parece que a parede preta tem sido, não sei quem foi que criou isso. É. A gente tem. Não, é parede preta com aquelas letras, né? Não, a placa nossa da igreja, como não o tem fundo, placa, né? O fundo, a parede do fundo é preta, propositalmente, por causa da questão do data show. Data show, tem questão de iluminação. Exatamente. É, não, eu tô Questão falando do da vídeo. fachada mesmo, da fachada da igreja não, hoje. nossa fachada. Tem uma placa preta, só pra ver, a placa preta com o nome escrito com uma letra branca e com uma letra mais Não tem a menor descolada. ideia de por que está acontecendo isso. Vou procurar na Bíblia. Né, pra saber se- Bom, então tá, vamos aí para a próxima pergunta. A pergunta do Joãozinho da Estância. Joãozinho da Estância, você mandou pra gente essa pergunta, né? Vamos ver se o nosso editor não vai botar uma foto da minha casa, botar meu endereço, nem dizer que o Joãozinho da Estância, né, por um acaso, sou eu mesmo. Mas você acredita que a religião, ela se utiliza do tripé medo, culpa e ganância para escravizar as pessoas? Eu acredito que medo, culpa e ganância escravizam as pessoas há muito tempo, independente da questão das religiões. E aí, pastor, deixa eu até, antes de eu concluir, eu queria Pois não, agora eu pois fazer não. a pergunta, Léo. Por que você colocou a religião e não colocou a igreja?